partido para a intervenção, quanto construir, captar, organizar os novos dirigentes e formar quadros. E no momento, eu acredito, de vale tudo generalizado, que a gente passou a viver a partir dos anos 90, de uma decadência moral, de uma decadência não só política, né, de uma degeneração moral que a gente vivencia na esquerda, no mundo que nos cerca, a Teresa era o oposto disso. Era de uma moral muito forte, né, e de uma solidariedade muito grande. A Teresa era muito solidária, uma pessoa preocupada com o que acontecia à sua volta. Era muito difícil que você tivesse, ou fosse do conhecimento da Teresa, problemas com militantes de qualquer natureza, em que a Teresa não fosse a primeira a pensar, organizar a solidariedade, ajudar na estrutura desses companheiros. E eu penso o seguinte, que a Teresa se foi, mas fica o exemplo, e morreu com uma tremenda dignidade. Em 1995, à frente da direção regional, Teresa é peça-chave na movimentação do partido no Rio de Janeiro, nas brigadas de legalização do partido. O PSTU se apresenta, em 1996, nas eleições municipais em todo o país. Nas eleições de 1998, o slogan "Contra burguês, vote 16" é um sucesso de crítica. Teresa é fundamental na organização da militância dos candidatos, enfim, da regional para encarar este desafio. Então, falar de Teresa é uma coisa boa, muito boa. Eu conheci Teresa em 1988. Nós ficamos amigas e a gente morou um tempo junto, numa época em que a juventude militante saía da casa dos pais, né? A Teresa também fez esse movimento, né? Morava em Ipanema e pela Revolução foi morar no Meier, né? Deixou de ser garota de Ipanema para morar no subúrbio, porque a gente precisava de liberdade para militar e naquela época conviver a militância e a família não era uma coisa muito simples. E eu também, quando saí da casa dos meus pais, morei um tempo com a Lília e teve um tempo que eu fui morar com Teresa. Então a gente começou, já militantes, mas Teresa militava em bancários, eu militava na juventude. Então a gente não militava junto diretamente, mas nas atividades gerais do partido a gente sempre se encontrava. E eu fui compor a direção regional e fazer uma equipe com Teresa. Foi uma época que talvez eu tenha tido o maior aprendizado de como ser uma dirigente de uma regional. A Teresa era uma pessoa que se preocupava desde a intervenção das nossas figuras públicas até a quantidade de jornal que estava sendo vendido e para quem tinha se vendido o jornal, né? Quem é da turma mais antiga se lembra do carrinho que a Teresa levava para as passeatas com os jornais para que a gente vendesse, divulgasse o socialismo no movimento. E foi ali que eu aprendi muitas coisas de como ser uma dirigente, né? O que precisa para dirigir uma regional, que não é só você ter a capacidade de elaboração, não é só você ter o dom da palavra e falar bem, mas é, sobretudo, ter a paixão pela revolução e pelo socialismo. E a Teresa tinha. E a Teresa, todas as tarefas para a Teresa eram tarefas cumpríveis. A Teresa fez de tudo. E, sobretudo, a preocupação em como ser uma mulher dirigente sobrevivendo ao machismo, porque o nosso partido reflete a sociedade. A sociedade é machista e é muito difícil. Todas as mulheres sabem, na vida profissional, né, na vida pessoal, tudo que a gente tem que encarar, na vida militante também é assim. E a Teresa nunca se dobrou a isso. Pelo contrário, foi uma referência para as mulheres do partido, porque nos ensinou com a sua postura, com a sua... Teresa era muito brava, né? Ela era uma pessoa muito amável, mas quando precisava enfrentar, ela sai de baixo, né? Alguns momentos, alguns militantes tinham medo de Teresa em alguns momentos, porque ela era muito brava, mas era muito companheira. Os anos seguintes
são marcados por polêmicos debates internos e a defesa da internacional. Teresa é vanguarda nas elaborações políticas, mas sem deixar a organização do partido em segundo plano. Durante todo esse tempo, sempre esteve preocupada com a formação de novos quadros, em particular na juventude. É este investimento que leva à conformação de uma nova direção da regional. Teresa é decisiva na aposta e na construção de diversos companheiros. Alguns deles, inclusive, passariam a cumprir tarefas partidárias nacionais. Mas eu queria falar muito do papel da Teresa numa outra situação política que foi a década de 90 e o papel que ela teve, inclusive, na formação de muitos militantes e quadros que hoje militam, ou são amigos, ou são militantes, dirigentes do nosso partido. E em 1995, se eu posso me enganar um pouco a data, há uma discussão na direção do partido e Teresa vai militar novamente junto à juventude, acompanhar a direção da juventude. Nós vimos de uma vitória importante na juventude lá, ganhamos DCEs, grêmios, centros acadêmicos, e especialmente ganhamos o DCE da UERJ. Foi em 94 e ficamos por vários períodos dirigindo o DCE da UERJ. Então a direção do partido discute que Teresa devia girar para acompanhar a formação da juventude e a direção da juventude. Eu acho que esse foi um papel, talvez eu até me arrisco a dizer, o papel mais importante que a Teresa executou, porque ela foi decisiva, fundamental para a formação de uma camada toda de quadros que naquele momento estavam no movimento estudantil, né, dirigindo DCEs, grêmios, são muitos quadros, eu me incluo entre eles, eu não teria o papel que cumpro hoje no partido se não fosse o acompanhamento e a dedicação que a Teresa teve para me formar. E assim foi com muitos outros, acredito, posso aqui estar representando também, como o Buca, o Eduardo Henrique, o Mussi, a Tatiani, o Patrick, tantos outros companheiros, o Xandão, tantos outros companheiros que em algum momento tiveram na juventude, tiveram contato com a Teresa, militaram junto com a Teresa e se formaram como, não só como grandes ativistas e lutadores da juventude, mas também como militantes revolucionários, dirigentes da juventude do partido. Nós, no Rio de Janeiro, sempre fomos formados numa escola militante de que era muito importante valorizar as táticas políticas, né, os acertos políticos, a linha para uma greve, a linha para uma campanha, uma eleição sindical, uma campanha eleitoral, para uma luta, para um movimento. E a Teresa sempre foi muito boa nisso, sempre opinou tudo sobre isso. Mas ela dizia o seguinte: quando nós estamos discutindo a construção do partido, nós não estamos discutindo simplesmente uma tática. A construção do partido exige um grau de dedicação, de persistência, de obstinação muito grande. Então, nós não podemos, na construção do partido, mudar, como nós mudamos, às vezes, as táticas políticas. Nós temos que ter uma atuação firme, uma consolidação, a preocupação com a localização dos quadros, com as melhores equipes para dirigir as tarefas mais importantes. E essa foi sempre a dedicação que a Teresa teve quando militou conosco na juventude, na direção da regional, e eu acho que isso foi decisivo. O início do século XXI é marcado pela ascensão da Frente Popular ao poder, surgem novos desafios para o PSTU. Com 20 anos de militância, Teresa segue se destacando na organização do partido. Em 2003, porém, recebe um diagnóstico que mudaria o curso de sua vida. Está com esclerose múltipla, doença degenerativa que aos poucos vai tirando dela condições físicas para se dedicar com a mesma intensidade à luta por um mundo socialista. Teresa foi de um amor, de uma lealdade incomparável, deu as maiores demonstrações de amor para mim e provas de lealdade assim inquebrantável. Isso não tem preço. Teresa, desde esse ponto de vista, foi para mim muito importante, não só como uma camarada, como uma companheira de equipe de luta, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher, que fez de mim um homem muito mais digno, um homem muito mais humano, muito mais fraterno. Mesmo após o início dos anos 2000, quando diagnosticamos a doença que ela
que acometeu Teresa, que foi a esclerose múltipla, mesmo esses anos 2000, que foram anos muito difíceis, sobretudo para ela, nunca perdemos a alegria, a felicidade, nem nos afastamos. Eu não sei se tinha que parar, não sei o que você acha. Mesmo esses anos, nós tivemos, foram anos muito difíceis, muito difíceis, muito duros. Agora também muitos momentos muito felizes, porque também foram talvez momentos que a gente mais se aproximou. Tivemos diferentes momentos, diferentes fases. Toda relação é assim, né? Se não tivemos a década de 80, a década de 90, a gente morou alguns momentos juntos, outros momentos separados, teve idas e vindas. E quanto chegou, e quanto no início dos anos 2000 a gente voltou a viver junto e veio o diagnóstico da doença, a gente se aproximou mais ainda e talvez tenha sido o momento que a gente mais se amou. A gente só tem lembranças positivas, tanto da atividade dela, política, militante, do quadro, mulher que ela foi, como da figura humana, da mulher, da companheira, do maior amor que eu tive em toda a minha vida, dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, e que eu volto a insistir que eu sou o que eu sou. E se eu conseguir me tornar uma pessoa um pouco mais digna, eu devo tudo a ela, ao carinho, ao amor, à lealdade, à parceria, à cumplicidade e todo companheirismo que a gente teve na vida pessoal e política. Quando a gente faz a greve e volta para a Assembleia, eu peço a sua atenção, porque quando você falou eu ouvi, quando a gente faz a greve e vai para a Assembleia, a gente não tira o seguinte: quem é que está trabalhando não vai receber aumento. A gente não tira o seguinte: quem é gerente administrativo não vai receber aumento. Pelo contrário, a gente luta para todo mundo. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir. Mas as limitações impostas pela doença não abalam sua confiança na necessidade de construir um instrumento que possa apoiar a luta dos trabalhadores contra o capitalismo.